Eu quero nessa manhã falar sobre o tema preparando o altar para o fogo de Deus. Você pode dizer isso comigo? Para que o fogo de Deus caia, é necessário altares preparados. No último domingo nós falamos sobre a importância de amar a presença de Deus e desfrutar e permitir o amor de Deus fluir sobre nós. E à medida que eu falava sobre esse assunto, domingo passado, manhã e noite, e à medida que eu orava na semana, eu percebi que o Senhor quer falar conosco sobre a importância de ter altares prontos, preparados, não só para amá-lo, não só para desfrutar e fluir do amor de Deus, mas para que esses altares recebam o fogo da presença de Deus. Não existe a possibilidade da gente conduzir a vida cristã, irmãos, sem o poder do Espírito Santo. Isso deveria ser encarado como uma realidade para nós. Mas muitos de nós tornamos este assunto secundário, tornamos este assunto pouco importante e achamos que a vida cristã pode ser conduzida sem o poder do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. Achamos, na maioria das vezes, que a gente dá conta, que a gente pode ter uma vida cristã apática, normal, uma vida cristã de domingo, uma vida cristã de ler a Bíblia só no domingo quando ela é citada. A gente às vezes imagina que a vida cristã pode ser conduzida na força do nosso braço. E aí vem aquelas experiências dolorosas da vida que você conhece muito bem. A perda de alguém que nós amamos, um desemprego, uma crise familiar, uma crise nos negócios, uma crise no casamento, uma crise no relacionamento com filhos, uma doença ou um diagnóstico crônico, e de repente a gente se dá conta de que nós não amamos Deus o suficiente para atravessar essas experiências. E quando a gente chega a esse diagnóstico, a gente conclui: o poder do Espírito Santo ainda não está na totalidade que ele deveria estar sobre mim. Então, quando a gente medita nesse tema, o que acontece? Nós somos convidados a pensar sobre a importância de preparar o altar para o fogo do Espírito descer. João Batista, quando estava anunciando a chegada do reino de Deus, ele profetizou que nós seríamos batizados no Espírito e no fogo. Ouça isso, há uma profecia sobre a igreja do Cordeiro, que nós seremos batizados no Espírito Santo e no fogo. E esta profecia se cumpre. Alguém diz amém para isso? Mateus capítulo 13, versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista aponta para Jesus dizendo: vem alguém que é mais poderoso do que eu. E ele diz: esse alguém que é mais poderoso do que eu vai fazer uma obra muito mais excelente do que a minha, porque eu apenas batizo com água para arrependimento. Ele não, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, esse batismo com fogo significa o batismo do juízo, é o fogo do julgamento de Deus, que tem uma dupla aplicação. Para os fiéis esse fogo purifica, mas para os ímpios esse fogo destrói. Diga isso comigo: para os fiéis o fogo de Deus purifica. Diga comigo: para os ímpios o fogo de Deus destrói. Então esse fogo que está presente no batismo do Espírito Santo, esse fogo que é uma realidade de Deus para os nossos dias, esse fogo que João Batista profetizou que Jesus iria liberar sobre a igreja, ele tem essa dupla finalidade. Se somos fiéis, fique tranquilo, o fogo de Deus vai nos purificar, o fogo de Deus vai nos santificar, o fogo de Deus vai nos aperfeiçoar. Alguém diz amém? Agora, se somos ímpios,
esse fogo de Deus vai nos destruir. Esse fogo de Deus vai queimar e acabar com a gente. João Batista, ele foi muito certeiro, porque no Antigo Testamento aparece a figura do altar, e você vai se lembrar, o altar era um lugar de adoração, de sacrifício, de entrega a Deus, mas também era um lugar de manifestação da presença de Deus. O que isso significa? Significa que o altar tipifica no Antigo Testamento um ambiente para que Deus se manifeste. E quando se fala de altar, eu me lembro de Elias, porque o Elias, o nome dele significa meu Deus é o Senhor. A gente sabe pouco da história de Elias, essa é a verdade. A gente não sabe quem são os pais dele, a gente sabe que ele é de uma cidade chamada Tisbe, mas a gente não conhece muito da origem do Elias, mas ele é um dos profetas mais intrigantes do Antigo Testamento. Porque o Elias, ele é um homem marcado pelo sobrenatural de Deus. O Elias é enviado a depender da provisão de Deus. O Elias é usado por Deus para multiplicar o azeite da viúva. O Elias é enviado por Deus para ressuscitar o filho da viúva. O Elias é usado por Deus para declarar que não haveria chuva, e os céus fecharam, e depois ele declarou, a chuva vai vir, a chuva veio. Então Elias era um homem marcado pelo sobrenatural de Deus. 1 Reis, capítulo 17, acompanhe comigo o que a Bíblia diz. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2, vocês podem ler? 1, 2, 3. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Percebam, o Elias lança uma palavra que não ia chover, e a palavra de Deus vem ao Elias novamente, dizendo: agora que você disse isso, vai para Querite, vai para o ribeiro, porque lá eu vou ordenar provisão para você. O Elias estava em fuga, irmão, sabe por quê? Porque iria começar uma seca severa em Israel, por causa dessa palavra dele, que ele disse que não ia chover. Então, por causa dessa estiagem, Elias passou a ser visto como um inimigo de Israel, passou a ser visto como o próprio Acabe chama ele de perturbador de Israel. É mais ou menos assim: Elias, você é o responsável por toda essa seca, por toda essa escassez, porque foi a sua palavra que trouxe esse contexto para nós. Agora, irmãos, perceba que vai acontecer um reencontro de Elias com Acabe. Depois que ele foge de Acabe, porque ele liberou essa palavra, vai ter o reencontro. E o versículo 17 fala sobre esse reencontro. Acompanhe comigo. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu, versículo 17 do capítulo 18 de 1 Reis. 1 Reis 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe a Acabe: és tu, perturbador de Israel? Ou seja, é você o responsável por toda essa seca? Isso já se passaram mais de 2 anos daquela palavra do versículo 1. Então o Acabe reencontra o Elias e diz: é você o culpado? É você o responsável por tudo isso que Israel está vivendo? Elias estava sendo acusado por ser o causador dos males de Israel. Versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Em outras palavras, o Elias estava dizendo: o real motivo do porquê Israel está vivendo o que está vivendo não são as minhas palavras, mas é a tua idolatria. O Elias diz: a idolatria de Acabe era responsável pelo céu fechar sobre Israel. Pega esse princípio, irmãos: a idolatria fecha os céus.
A idolatria torna os céus fechados. Pastor, mas que maravilha que nós não adoramos imagens, que nós não adoramos imagens feitas por mãos de homens, nós não temos crucifixos, nós não temos imagens, nós não veneramos nada. Que bom, né, pastor, que nós não idolatramos. Pois é, esse é o nosso problema. A gente não adora imagens, mas adora pessoas. A gente não adora imagens, mas adora coisas. Idolatramos o nosso dinheiro, o nosso trabalho, idolatramos as pessoas, idolatramos coisas, e isso fecha os céus, irmão. Presta atenção nisso. A idolatria fecha os céus. Então, se estamos percebendo o ambiente de céus fechados, é hora da gente investigar que tipo de idolatria eu preciso me arrepender. Se os céus estão fechados sobre a tua vida, comece a se perguntar, peça ao Espírito Santo direção sobre qual idolatria eu preciso me arrepender. O texto segue e vai dizer o seguinte no versículo 19: agora, pois, envia ajunto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel, ou seja, total de 850 profetas idólatras. O Elias propõe um desafio. O Elias contesta a idolatria que havia em Israel naqueles dias. Preste atenção nisso, irmãos. Nós precisamos contestar toda a idolatria que há nos nossos dias. O povo de Deus não pode se conformar com idolatria. O povo de Deus não pode se conformar com ídolos que estão assumindo a posição de Deus no nosso coração. Uma preocupação pode ser um ídolo, uma pessoa, uma inquietação, um problema pode se tornar um ídolo. A falta de dinheiro pode se tornar um ídolo. O excesso de dinheiro pode se tornar um ídolo, irmão. Então, o povo de Deus foi chamado para contestar a idolatria. E essa contestação não começa com a idolatria da nação, começa com a idolatria que nós temos na nossa própria vida. É aí que começa a contestação. Versículo 23, por favor, do capítulo 18, diz, o Elias propõe aqui a contestação. Ele diz assim, deem-se 2 bezerros e escolham para si um dos bezerros, dividam ele em pedaços, ponha sobre a lenha, ponha no fogo, e não coloquem fogo. Eu prepararei outro bezerro, porei sobre a lenha e também não vou colocar fogo. Verso 24, então vocês vão invocar o nome do Deus de vocês. E o nome do Deus deles era Baal. E aí Elias disse assim, vamos ver se Baal era a divindade do sol, era a divindade que era responsável pelas forças da natureza. Então Elias estava dizendo assim para os profetas idólatras, se vocês adoram a Baal, façam um sacrifício para Baal, invoque o nome do Baal e vamos ver se ele vai responder com fogo. Versículo 24, a parte B diz assim, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse o que para Elias? Todo o povo respondeu e disse o que para Elias? Bom desafio, Elias. Aceito. Topo. Vamos fazer isso. E aqui eu quero iniciar alguns pontos para você pensar sobre a importância do fogo que só é derramado onde algo foi preparado. Preste atenção nisso. Coloque nos slides, por favor. O fogo é derramado onde algo foi preparado. Tem pessoas esperando o fogo de Deus, mas não prepararam nada para Deus. Nunca verão o fogo de Deus.
O fogo só é derramado sobre algo que foi preparado. E primeiro ponto que Elias preparou, ele levanta o altar. O primeiro ponto é esse: Elias levantou um altar. Olha o verso 30 a 32. Então Elias disse ao povo: cheguem-se a mim, e todo o povo se chegou a ele. Ele reparou o altar do Senhor, que estava o quê, gente? Quebrado. Se foi quebrado é porque estava sendo utilizado, sim ou não? Se foi danificado é porque um dia já foi utilizado, sim ou não? Então esse altar, ele não precisava ser construído, ele já estava construído. Ele precisava ser reformado. Ele precisava ser reparado. E Elias faz isso, segundo o verso 31, pegando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e com aquelas pedras, no versículo 32, diz que ele repara o altar. Repara o altar. 12 é o número do governo de Deus na Bíblia. Você vai ver que o Antigo Testamento apresenta 12 tribos de Israel governando toda a nação de Israel. No Novo Testamento, 12 apóstolos do Cordeiro governando como cabeças de toda a igreja de Cristo. E nós vamos ver em Apocalipse que são 24 anciãos, representando 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. Então 12 é o número do governo de Deus. A palavra altar no hebraico é misbah, e misbah significa lugar onde se sacrifica, lugar de devoção, lugar de adoração ao Senhor. Nesse lugar, nesse altar, eram oferecidos a Deus sacrifícios para o perdão dos pecados. E a gente sabe, irmãos, que no Novo Testamento nós não temos um altar. No Novo Testamento a gente não constrói algo. O altar era mais ou menos desse tamanho aqui, ó, dessa altura. E ali eram feitos os sacrifícios para perdão de pecados, para adoração a Deus. Ali eram queimados sacrifícios, e esses sacrifícios subiam a fumaça até os céus, e eles acreditavam que ali Deus atendia e respondia. O altar hoje não é físico, o altar hoje é espiritual, e o altar representa os nossos corações. Nós somos o altar do Senhor. Então, o altar sendo o nosso coração, a gente precisa identificar como é que está o nosso altar. Está danificado? Está em ruínas? Está reformado? Que condição está o nosso altar? Porque é no altar que a gente vai colocar a oferta. No altar é que a gente vai derramar a nossa adoração. No altar é que a gente vai derramar a nossa devoção. Olha o que diz Mateus capítulo 5 e verso 23. Por favor, leia. 1, 2, 3. Tá muito ruim esse negócio, irmão. Eu vou te dar uma outra chance, tá bom? 1, 2, 3. Vinte e quatro. Deixa ali diante do altar a sua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com quem? E depois você faz o quê? E aí sim, você apresenta o seu culto ao Senhor. Aqui não está falando só de oferta financeira não, irmão. Está falando do culto, da sua devoção, da sua oração, do seu tempo de meditação bíblica. Aqui está falando, e Pedro ilustra isso muito bem, que as orações do marido que está em contenda com a sua esposa não são ouvidas. Preste atenção nisso. Há cultos que, se estivermos rompidos com os nossos irmãos, Deus não recebe.
O nosso altar está danificado. E a orientação bíblica é: pare o que você está fazendo agora. Vai se reconciliar, vai liberar perdão, vai consertar com seu irmão e depois volte para entregar o seu culto ao Senhor. O nosso altar fica danificado porque, infelizmente, muita gente acha que liberar perdão é opcional. Se reconciliar é opcional. E quando a gente tem essa visão, o nosso altar fica danificado. O nosso altar fica abalado. A nossa devoção, a nossa entrega a Deus fica prejudicada e não sobe. Percebam nesse texto, Jesus ele está considerando muito mais importante o se reconciliar com o irmão do que cumprir um dever religioso. Tem gente que está cumprindo o dever religioso, mas está rompido com o irmão. Esse tipo de altar está danificado. Jesus diz que primeiro precisamos reconciliar com os nossos irmãos. Não podemos pensar que o nosso serviço, o nosso culto ao Senhor justifica um relacionamento ruim com outras pessoas. Não, eu vou adorar porque a presença de Deus vai cair, eu vou ouvir a palavra, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e vai dar tudo certo, e eu quero que esse meu irmão, ele se exploda, ele fique para lá no canto dele. Pois é, o seu altar está danificado. Enquanto você não se reconciliar, o fogo de Deus não cai, a presença de Deus não vem, e aí você vai começar a achar culpado. O culpado do porquê eu não sinto a presença de Deus, o culpado porque o fogo de Deus não arde, é o louvor, desafina. É a pessoa que está na recepção que não me recebeu bem. É a palavra que não me agradou. Você começa a achar culpados, sendo que na realidade a culpa é sua. O seu altar está danificado. Precisa consertar o altar. Jesus ele nos orienta no versículo seguinte, que é o final do versículo 24, ele dá uma ordem aqui, irmãos, enquanto está, olha o que ele diz no 25, é isso mesmo, obrigado, Lameque. Concilia-te depressa com o teu adversário. O que ele está dizendo? Você pode se reconciliar amanhã, é o que está dito aí, irmão? Você pode se reconciliar semana que vem, é o que está dito aí? Você pode se reconciliar quando você estiver com humor melhor, você está muito mal-humorado. Quando você estiver com humor melhor, você vai lá e se reconcilia, é o que está escrito aí? Se reconcilia depressa, agora, hoje, porque daqui a um minuto, querido, pode não dar tempo. Não somos senhores do tempo, não temos autoridade sobre o tempo. Então, altares danificados precisam ser reparados, reformados. E Jesus indica aqui que precisamos nos reconciliar depressa, resolver depressa a raiva, a malícia com outra pessoa, a vontade de vingança com a outra pessoa. Nós precisamos resolver isso rápido. Rápido. O Paulo vai expressar a mesma ideia que Jesus comenta aqui, mas ele vai usar outras palavras. Acompanhe comigo Efésios capítulo 4 e versículo 26 e 27. Ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não coloque o sol sobre a sua ira. Mais ou menos assim, não deixe a ira ficar cozinhando. É o verso 26 ainda. Não deixe a ira ficar cozinhando, porque isso pode amargurar você por dentro, pode afetar os seus relacionamentos. Não esconda, não deixe um dia, outro dia passar, porque essa ira pode danificar o seu altar. É isso que Paulo está dizendo.
Verso 27, ele disse: não deis lugar a quem, gente? Ao diabo. Quando a gente guarda a raiva das pessoas, quando a gente não perdoa as pessoas, quando a gente tem ódio das pessoas, nós estamos dando lugar para o diabo. O nosso altar está sendo danificado. Então, primeiro ponto que eu gostaria que você gravasse aqui: assim como Elias, conserte o altar que está danificado. Elias consertou, nós precisamos consertar. Número 2, segundo ponto: Elias arrumou a lenha sobre o altar. Olha o que diz o verso 33 de 1 Reis 18. O verso 33 diz assim: então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. A lenha é um tipo da cruz que Cristo levou por nossos pecados. A lenha, ela representa uma garantia de que um fogo seria aceso. E quando Cristo carregou a cruz do Calvário, o fogo da ira de Deus contra o pecado da humanidade foi centralizado em Cristo. O fogo da ira de Deus alcançou Cristo, o juízo de Deus foi sobre Cristo, ele se fez maldito em nosso lugar. Então veja, o que Elias está dizendo aqui, o texto diz sobre Elias, aliás, é que ele armou a lenha sobre o altar que tinha acabado de ser reformado. A lenha, em Levítico, é uma afirmação sobre a importância de ter algo para queimar. Tem lenha é garantia de que o fogo vai ser aceso e se manter aceso. Não tem lenha, não tem fogo. Não tem como manter e conservar o fogo aceso sem a lenha. Levítico capítulo 6 e verso 12 retrata isso muito bem. O texto diz: o fogo, pois, arderá nele, ou seja, o fogo arderá sobre o altar. E o texto diz que não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele cada manhã. Cada manhã o sacerdote vai colocar lenha nele. Então a lenha era a garantia de que o altar estava conservando o fogo. Cada manhã ele colocaria em ordem o holocausto, colocaria lenha para queimar e apresentaria ofertas ao Senhor. O que é a lenha, irmãos? A lenha é a nossa devoção a Deus. Perceba, a lenha é o nosso tempo devocional com Deus. A lenha é esse momento aqui, de adoração a Deus, onde nós estamos adorando e recebendo a sua palavra. A lenha é quando você fecha a porta do seu quarto e fala ao seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensa. A lenha é quando você jejua, é quando você ora, é quando você reflete na Bíblia, é quando você ama as pessoas, é quando você obedece à palavra de Deus. Tudo isso é lenha. E é a lenha que garante que o fogo se mantém aceso. Agora, interessante, não é para trazer a lenha enquanto o altar está danificado. Primeiro conserta o altar, depois traz a lenha. Se você trouxer a lenha sobre o altar danificado, isso vai fazer com que o fogo se perca, porque o altar não está pronto, não está preparado, está danificado. Então, em segundo lugar, assim como Elias, que consertou o altar, depois de nós consertarmos o altar, a gente precisa colocar lenha nele. Precisamos colocar lenha no altar, todos os dias. A ênfase desse texto é o sacerdote colocando lenha todas as manhãs. Todas as manhãs. Todos os dias. Pastor, eu coloco lenha no altar no domingo quando eu vou para o culto. Então, vai faltar. Pastor, eu coloco lenha no dia da casa de paz e no domingo. Vai faltar.
Pastor, eu coloco lenha no culto, no domingo, na casa de paz da semana e no meu encontro com o meu discipulador, que fala muito da palavra de Deus. Vai faltar, você precisa colocar a lenha sozinho. Você precisa aprender a andar com suas pernas. Você precisa aprender a amar o Senhor mais do que você ama a você mesmo. Você precisa aprender a se dedicar, se consagrar, a se separar para Deus todos os dias. Todos os dias. Porque vai chegar um tempo, irmãos, que você não vai conseguir viver da carona, do relacionamento que as outras pessoas têm com Jesus. Não dá. Vai chegar o tempo que ou nós temos esse impacto e o fogo da presença de Deus sobre nós, ou isso vai nos fazer falta. Em terceiro lugar, Elias mata um novilho. Ainda no verso 33 diz que ele divide o bezerro em dois pedaços. Se ele dividiu, é porque houve um bezerro morto. Representa aqui uma morte dos nossos interesses, uma morte das nossas vontades próprias. Precisamos estar atentos, irmãos, para algumas expressões que a gente ouve. Por exemplo, a expressão Jesus faz o sacrifício em meu lugar, Jesus foi o sacrifício no meu lugar. Isso é uma garantia e uma afirmação de que nós não devemos nos sacrificar? Não. Não. Mas tem muita gente que usa essa expressão desse jeito. Jesus se sacrificou em meu lugar, então, portanto, eu não preciso fazer sacrifício nenhum. Ele já foi o sacrifício. Nós precisamos sacrificar a nós mesmos. Quando você vai se reconciliar com a pessoa que pisou na bola com você, você está sacrificando a si mesmo. Quando você conserta o seu altar, você está agindo com humildade diante de Deus. Você está vencendo o seu orgulho. Você está dando um golpe nas suas próprias vontades. E isso faz com que a presença de Deus vá sendo liberada sobre você. Em João capítulo 12, verso 24 e 25, Jesus vai dizer exatamente isso, sobre a importância de viver a morte. Ele disse, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, ele dá o que, gente? Muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Esse é o verso 25. A morte e o sepultamento de Jesus foram necessários para que ele fosse glorificado. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que a semente precisa morrer, e nós já aprendemos isso aqui, nós somos sementes. Precisamos morrer. Precisamos morrer. Precisamos sacrificar algo para o Senhor. E esse sacrifício é a nossa própria vida. É as nossas próprias vontades. É o nosso próprio interesse. É a nossa própria opinião, nosso próprio orgulho. Assim como Elias consertou o altar, colocou lenha e sacrificou, nós precisamos também consertar o altar, colocar lenha e sacrificar. E aí vem a última etapa. Quarto ponto, Elias orou, pedindo o que, gente? Fogo. Por que Elias não pediu fogo logo no começo? Porque o altar estava... Por que ele não pediu fogo quando o altar estava reparado? Porque o altar não tinha lenha. Por que ele não pediu fogo quando o altar estava reformado e já tinha lenha? Porque não tinha sacrifício. Ele só pediu fogo depois que tinha sacrifício sobre a lenha de um altar reformado. Tem muitos de nós, irmãos, pedindo fogo onde Deus não vai mandar. Altar em ruína, Deus não manda fogo.
Altar sem lenha, Deus não manda fogo. Altar sem sacrifício, Deus não manda fogo. Tem que ter reforma, tem que ter lenha, tem que ter sacrifício, e aí sim, peça fogo. Olha o que diz o versículo 36, do capítulo 18. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se que tu és Deus em Israel. Veja, em primeiro lugar, Elias orou, pedindo para que Deus se revelasse. Em segundo lugar, o texto diz que ele orou pedindo para que Deus, se revelando, mostrasse ao povo que o Elias era servo de Deus. Ele disse: e que eu sou teu servo. Em terceiro lugar, Elias orou pedindo para que a palavra, conforme ele seguiu a palavra, que todas as coisas fossem feitas daquela maneira. Alguém vendo Elias reformar o altar deveria ter pensado assim: Elias está inventando coisa da cabeça dele. Alguém vendo Elias reformar o altar deve ter dito assim: não, esse Elias está maluco, é invenção da cabeça dele. Alguém vendo Elias colocar e trazer lenha para o altar, a Bíblia diz que ele fez uma valeta ao redor do altar, ele cortou a terra, havia uma valeta que foi enchida de água ao redor, e alguém vendo ele fazer aquilo, alguém está dizendo assim: não, Elias pirou, Elias está batendo pino. Só que o Elias estava seguindo uma direção de Deus. Direção de Deus. Quando alguém viu Elias sacrificando, falou: não, Elias está maluco, não vai vir fogo. Mas aí o Elias ora e diz: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Deus, revela-te. Senhor Deus, mostra que eu sou teu servo. Senhor Deus, mostra que isso não é invenção da minha cabeça. Mostra que isso não é invenção. Irmão, quantas são as vezes de que alguém movido pelo Espírito Santo é tratado como maluco, é tratado como gente que está inventando as coisas? Quantas são as vezes que alguém guiado pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa para Deus é julgado? Essa pessoa aí, não sei não, acho que está inventando. Só que, irmãos, o texto diz que Elias fazia conforme a palavra que Deus tinha lhe dado. Nada foi invenção de Elias, ele seguiu exatamente tudo que Deus mandou fazer. E aí no verso 37, ele ainda está pedindo: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Responda para que o povo reconheça e para que o coração do povo se volte para ti. Qual foi o resultado de tudo isso, irmão? Você conhece a história. Verso 38. Você pode ler? 1, 2, 3. Então caiu fogo do Senhor. Ninguém botou fogo ali. O fogo veio de Deus. Sabe por quê? Tinha gente obedecendo a direção de Deus. Sabe por quê? Tinha sacrifício naquele altar. Sabe por quê? Tinha lenha sendo colocada todos os dias naquele altar. Sabe por quê? Porque tinha gente preocupada no altar estar reformado e não danificado. Por isso veio o fogo do Senhor. E o fogo do Senhor haverá de vir sobre a igreja, irmão. Agora escute isso: não são todos que vão viver. Não são todos que vão viver.
Eu oro para que você seja alguém que viva essa realidade. Mas sabe por que não serão todos que vão viver? Porque nem todos querem reformar o altar. Nem todos querem reconhecer que estão com um relacionamento rompido. Nem todos querem reconhecer que não estão orando o suficiente todos os dias. Nem todos querem colocar lenha, querem sacrificar, e por isso nem todos vão receber o fogo. Verso 39. O fogo cai, e o povo, vendo aquilo, cai sobre os seus rostos e diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu termino. Irmãos, é depois que a gente acerta a nossa vida que o fogo de Deus vem. É depois que você coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Para de carregar mágoa. Para de carregar relacionamento rompido. Para de ser definido pela maneira como as pessoas se relacionam com você. Deus tem um fogo para ti, e esse fogo não está chegando, porque você ainda está muito afetado pelo natural. Está muito ainda influenciado pelo natural. Pode passar para o último slide, por favor. Eu quero... O Hernandes Dias Lopes escreveu um livro chamado Fogo que Nunca Se Apaga. E ele disse o seguinte: na hora em que nossa vida estiver preparada, o fogo de Deus descerá sobre nós. Na hora que a nossa vida estiver preparada, o fogo de Deus vai descer. Igreja, é tempo de se preparar. Igreja, é tempo de parar de adiar. É tempo de nos posicionar. Será que não é por isso que Deus está falando tanto conosco sobre maturidade, sobre ter raízes? Porque Ele quer um povo preparado para que o fogo dele, quando vier, seja mantido aceso. Eu creio nas promessas do avivamento antes da volta de Jesus. Mas esse avivamento vai se cumprir, irmãos, em gente que se preparou. Gente que se preparou. E a minha oração é que você seja essa pessoa. Que você levante aqui nessa manhã uma revolta contra a sua própria vida, contra a apatia espiritual. Uma revolta contra o conformismo de romper relacionamentos e achar que está tudo bem. Não liberar pessoas e achar que isso não vai afetar a sua vida espiritual. Eu oro para que nessa manhã nasça uma revolta no seu coração, para não se conformar com uma vida cristã fria. Precisamos do poder do Espírito Santo, irmão. Precisamos do poder da presença de Deus. E o fogo vai descer em altares reformados. Se coloque de pé. Nós vamos orar juntos nessa manhã. Nós vamos orar e eu quero te convidar a fazer isso, expressando aí as suas palavras, expressando o seu coração, expressando a sua liberdade. Jesus, está escrito na tua palavra que o Senhor nos batizaria com Espírito e com fogo. E nós reconhecemos que esse batismo ainda não chegou, porque os nossos altares não estão prontos, não estão preparados. Nessa manhã, Senhor, nós queremos aqui levantar uma revolta contra toda a apatia espiritual, contra toda a mornidão. Pai, nós queremos levantar aqui uma revolta contra ser morno, porque não é frio e nem quente, a palavra diz: mornos serão vomitados da sua boca. E nós queremos aqui levantar uma revolta essa manhã. Perdoa-nos por toda a apatia, perdoa-nos por toda a indiferença, perdoa-nos, Senhor, por toda a frieza espiritual.
Perdoa-nos por conservar relacionamentos rompidos, por estarmos ofendidos e não liberarmos perdão. Perdoa-nos por estarmos rompidos e às vezes apresentando culto ao Senhor, ofertas ao Senhor, e o Senhor não está recebendo. Perdoa-nos, Pai. Traz nesta manhã revelação sobre os relacionamentos que precisam ser reconciliados. Traz nesta manhã o impacto do temor que só a Tua presença pode gerar. Traz nesta manhã, Pai, temor em nosso coração, para não seguirmos a vida cristã sem o poder do Teu Espírito. Traz nesta manhã, Pai, um inconformismo. Nós queremos ser tocados de novo, nós queremos ser incendiados de novo, nós queremos ser preenchidos pela Sua presença. Por isso pedimos: Espírito Santo, vem sobre nós, convence-nos do pecado, convença-nos do juízo, convença-nos da justiça, convença-nos, Senhor. Só Tu podes fazer esta obra, só Tu podes convencer o ser humano dos seus erros, das suas falhas e pecados. Convença-nos que o nosso coração está endurecido. Espírito Santo, nós pedimos nessa manhã, faz a obra que nenhum homem pode fazer, faz a obra que nenhuma situação pode fazer. Faz a obra, faz a obra, revela-te, Senhor Jesus, como Elias pediu. Nós pedimos aqui nessa manhã, após reformar o altar, após colocar em ordem lenha, colocar sacrifício, nós queremos Te pedir, Senhor, para que o Senhor se torne conhecido, para que o Teu nome se torne conhecido sobre a terra, para que todos saibam que não há Deus senão o Senhor. Pai, envia o fogo da Sua presença, envia-nos o Teu fogo, queima, purifica. O Teu fogo na vida dos fiéis purifica, o Teu fogo na vida dos fiéis santifica, o Teu fogo na vida dos fiéis, Pai, transforma. Por isso, faz isto, Senhor, nessa manhã. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor, e eu quero te convidar a continuar orando. A propósito, faça desta oração, desta canção, uma oração. Ore, coloque a tua vida em ordem, coloque lenha, coloque sacrifício, e o fogo da presença de Deus vai descer. Vamos adorar o Senhor.